Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, como de costume. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, domingão, então, hoje, né? Logo após a vitória do meu timão no Grenal, aqui hoje em Porto Alegre, grande Inter, perdoe-me aí os gremistas de plantão, mas hoje não deu para vocês, né? Hoje foi o Inter, finalmente, né, gente? Conseguiu chegar soberano no Grenal, foi um jogo difícil, um jogo disputado. E na verdade eu tô aqui falando, comentando, eu só vi no fundo mesmo, eu só vi foi o resultado do jogo. Na verdade eu não assisti o jogo, faz muito tempo que eu já não sou mais um colorado ferrenho, aquele que para na frente da TV para assistir, que vai no estádio e tudo mais. Já vivi essa fase, atualmente hoje não mais. Às vezes eu dou uma olhada ali, às vezes eu vejo os lances, comento, estou um pouquinho por dentro, mas já não faz mais parte daquele fanatismo, aquela coisa, né, de me atucanar, meu dia ficar ruim quando o time perde ou ficar bom quando ganha, mas aquela corneta, ela nunca acaba, né? Então o Grenal é sempre Grenal e o Inter hoje venceu. Então acabou o jogo agora recentemente e então estamos prontos para a nossa live de hoje. Falando nisso, falando em live, hoje é a nossa live número 38, 38ª live. São 38 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento humano, né? Como de costume, final de semana, um horário um pouco mais flexível do que dia de semana. Dia de semana a gente tem o nosso horário ali já regradinho, das 6 horas da manhã. E aos finais de semana, ontem mesmo nós fizemos às 21h30, hoje às 19h30 a gente vai flexibilizando e percebendo quais são os melhores horários. Então hoje eu sabia que tinha jogo mais cedo, terminou ali, agora a gente começa. E do que a gente vai falar hoje, né? Qual é o tema que está abarcado ali dentro do desenvolvimento pessoal que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar do seguinte, hoje nós vamos falar de algo que eu chamo de a tríade da congruência, né? Para explicar um pouco melhor, né? Sair um pouco dessa palavra, de repente pode parecer difícil. O que é tríade? Tríade normalmente traz ali 3 elementos, né? Tríade é como se fosse um trio, né? 3 coisas, né? 3 elementos que fazem parte de uma organização maior. E congruência, o que significa essa coisa de congruência? A congruência ultimamente eu tenho percebido que foi um pouco distorcida. Aliás, ultimamente muita coisa tem sido distorcida, né? Principalmente aqui dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, né? O povo distorce o que é propósito, o pessoal distorce o que é, sei lá, crença limitante, e distorce o que é empatia. E agora existe uma distorção em relação também ao que é congruência, né? Congruência normalmente é você fazer algo realmente que está relacionado e apontando para uma direção onde você quer ir. Ou seja, é aquilo que eu estou fazendo aqui no mundo, eu estou operando, eu estou realizando as minhas ações no mundo, de modo que estejam congruentes, essas ações estejam congruentes com aquilo que eu desejo, com aquilo onde eu quero chegar. Então, falando de um modo assim bem banal, poxa, eu quero me tornar uma pessoa saudável, então as minhas ações precisam estar congruentes com essa pessoa que eu quero me tornar. Então eu vou fazer dieta, eu vou treinar, eu vou fazer algo desse tipo. Olha, eu quero me formar em direito, uma posição específica. Olha, eu não tenho outro caminho, eu preciso fazer faculdade de direito, eu preciso estudar direito para poder me tornar um advogado ou, sei lá, um perito, alguma coisa do tipo que vai fazer com que eu exerça aquela profissão. Não adianta eu querer me tornar um advogado e começar a estudar medicina. Uma coisa não está coerente com a outra. Isso é o que a gente chama de congruência. Às vezes a gente pode chamar também de coerência, às vezes dá na mesma, mas o problema é que muitas vezes a gente enxerga esse termo como aquela coisa ali que vem carregada no sentido de querer ser um exemplo, né? Eu desejo, olha, para ter congruência na vida, para ter coerência na vida, eu preciso ser um verdadeiro exemplo, eu preciso ter uma imagem ilibada, uma imagem que os outros olhem e vejam, e me vejam como um exemplo, né? Daquilo que eu vivo na íntegra, 100% aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito.
Isso é o que é fomentado muito por aí e isso é o que é muito bonitinho, inclusive, né? É lindo quando alguém fala isso, né? Só que na prática a teoria é outra, né? Como eu costumo dizer. Eu acredito muito que, isso eu só estou fazendo um parênteses para depois a gente entrar no conteúdo, mas eu acredito fortemente que uma das grandes causas das neuroses humanas é a gente querer ser exemplo. O nosso desejo central, o tema central da nossa vida, ele não deve estar pautado em querer ser exemplo. Se eu for exemplo de alguma coisa, isso vai ser apenas uma consequência de coisas que vêm antes. Se o meu desejo está em ser exemplo, eu tenho dessa forma uma ideia fixa do que é ser exemplo, eu não vou conseguir colocar flexibilidade na minha vida, eu não vou conseguir utilizar o recurso da flexibilidade, porque eu tenho uma ideia fixa do que é ser exemplo. Ora, muitas vezes ser exemplo, às vezes o contrário é o que ajuda mais, dependendo do que aconteceu na tua vida e do que tu pode demonstrar para uma pessoa. Dito de outro modo, quantas e quantas vezes eu não ajudei a educar ou ensinar a minha filha muito mais com as cagadas que eu fiz ao longo da minha vida, mostrando para ela, olha só, eu fiz isso e deu ruim, não entre nesse caminho. Que exemplo de que eu fui nesse momento? Não foi exemplo de porra nenhuma. Naquele momento eu estava mostrando para ela, olha só, eu já fui nesse caminho aqui, não deu certo, então sugiro que você não vá também, para que você não caia na mesma cilada, não caia na mesma armadilha. Se eu quisesse ficar sendo um exemplo, se eu quisesse ficar sendo uma imagenzinha, mantendo uma autoimagem para minha filha, eu não ia revelar isso para ela. Eu disse, não, Deus o livre, papai não faz isso, papai só faz as coisas certas. Aí um certo dia eu fiz uma postagem aqui falando, né? Aqui no WhatsApp, né? Fiquei um tempão sem ter Instagram, quem me conhece sabe. E a minha rede social, que lá de vez em quando, mas bem de vez em quando, eu postava alguma coisa, era o status do WhatsApp, né? Então ali às vezes eu postava alguma coisa no status do WhatsApp e certa vez, nessa postagem que eu fiz, eu estava ali fazendo um certo desabafo, né? Normalmente quando eu quero gastar minha energia, às vezes eu saio para correr, eu saio para fazer um exercício, mas aquele dia estava chovendo, então eu gosto também de escrever. Naquele dia eu fui escrever, e aí eu estava escrevendo como um desabafo no sentido de que algumas pessoas que eram do meu convívio estavam ao me apontar o dedo dizendo que eu não era congruente com as coisas que eu pregava, que eu tinha cometido atos que não eram coerentes com aquilo que eu falo, digamos assim, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso. Muitos são nos dizem aquilo que você prega, né? Ora, e naquele post eu falava justamente sobre isso, né? Que existe um abismo, existe um verdadeiro abismo entre aquilo que é possível sermos, aquilo que a gente deseja ser e aquilo que de fato a gente é. Ora, meu Deus do céu, por que isso é um fato? Por que isso realmente está presente na vida de cada ser humano? Porque dentro de nós, assim como existem virtudes, como existem qualidades, existem também os nossos defeitos. Ninguém aqui como ser humano é livre destes defeitos. E ao falar disso, eu não estou falando para passar a mão, né, nos teus defeitos, nas porcarias que tu faz, dizendo assim, olha só, se aceite como você é. Não é isso. Eu sou da defesa de que podemos sempre melhorar, podemos sempre evoluir, podemos sempre nos desenvolver. Porém, ao longo do caminho, como falhos que somos, cometeremos erros. E naquela postagem eu estava falando justamente disso, que eu, apesar de acreditar em algumas coisas, apesar de desejar algumas coisas, às vezes no meio do caminho, como qualquer outro ser humano, eu vou também ser passivo de cometer falhas, e é por isso que eu falei anteriormente que a gente deve deixar de lado esse fetichezinho de querer ser exemplo. A gente não é exemplo de porra nenhuma, a gente não é exemplo de nada, não é esse o desejo central que precisa estar no nosso peito, meu Deus do céu, não é isso que deve ser pautada a nossa vida não deve ser em ser um exemplo, tá? Se a gente for exemplo, isso que seja uma consequência daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O nosso desejo ele deve ser por outras coisas, o nosso desejo deve ser por viver uma vida útil, uma vida de serviço, uma vida onde a gente consegue entregar algo de bom para as pessoas, uma vida onde a gente faz o nosso trabalho bem feito, uma vida onde a gente não é preguiçoso, uma vida onde a gente não é desonesto. Isso deve ser a pauta da nossa vida. Ai, Machado, mas aí então tu tá falando um monte de coisa que são exemplos. Exemplo para quem? Tem gente por aí que gosta de ser desonesto, tem gente que acha bonito ser desonesto.
Tempos atrás estava numa roda lá de pessoas, de amigos, e a pessoa lá, com a maior inocência do mundo, né? Porque eu falo que os grandes males do mundo é a inconsciência. A pessoa ali, com toda a inocência do mundo, estava ali contando uma história. Ah, descobri agora com esse negócio de site de aposta aí que tem. Ah, descobri um meio lá, do cara que é, né, que é amigo do jogador de futebol lá. E aí ele achou uma forma lá de poder conseguir fazer aquele jeitinho brasileiro lá para conseguir ganhar aposta. E aí tô ganhando dinheiro com isso. Poxa, eu sei, por conhecer a pessoa, eu sei que a pessoa tem um coração muito bonito, um coração muito bom, mas ela tá caindo numa armadilha, cara. Quem sou eu? Eu não vou ali me meter naquele momento e querer ser o pai da moralidade e dizer, olha, sai fora disso aí, porque o que acontece? Naquele momento, a pauta da pessoa é encher o bolso de dinheiro e foda-se se as minhas atitudes estão sendo corretas ou estão sendo honestas, né? A pessoa sequer sabe que está sendo desonesta. Então, ora, não deve ser esse tipo de exemplo, porque exemplo, às vezes, uma pessoa fala sobre ser honesto. Ser honesto é ser um exemplo. Depende para quem, depende do que a pessoa está vivendo na vida dela, tá? Então, dito dessa forma, é apenas para explicar o que significa essa congruência. Congruência é quando você realmente está agindo no seu dia a dia de forma que esteja indo em direção aos seus objetivos, aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, sem querer ser esse fetichezinho de ser um exemplo, sabendo que às vezes você vai ter um desvio, às vezes você vai acabar dando aquela vacilada, mas saiu um pouquinho da rota, opa, eu sei onde é que tem a rota, então eu volto para a rota e continuo naquele caminho, né? Então, para isso é preciso ter uma rota. Muita gente sequer tem uma rota, né? Eu não sei para onde eu estou indo, então qualquer caminho serve. Aí a vida vira um deslize atrás do outro mesmo, porque eu não estou indo para lugar nenhum. Agora, então, essa tríade da congruência da qual eu estava falando, ela é composta justamente, o início dela é essa rota. E essa rota, o que a gente chama? Aí eu já começo a entrar aqui no conteúdo, tá? Não que o que eu falei anteriormente não tenha valor, acredito que tem um grande valor, mas aqui a gente vai começar a entrar no conteúdo em si. O conteúdo que eu chamo é a tríade da congruência. O que é essa tríade da congruência? É uma congruência que é composta por 3 elementos. O que são esses elementos? Imagina como se fosse um funil, tá? O que o funil é? O funil, ele tem uma boca larga e ele começa a ir afunilando. Ele tem um formato que vai afunilando, né, para baixo, na vertical. E como se esse funil fosse feito em 3 etapas. Nessa primeira etapa, que é o topo do funil, a gente tem o primeiro elemento dessa tríade. O que é o primeiro elemento dessa tríade? Nesse primeiro elemento está a nossa missão de vida. Aquilo que a gente olha e diz assim, foi isso que eu vim fazer nesse mundo, foi isso que eu vim entregar aqui nessa minha passagem, nessa minha caminhada, nessa minha experiência material. Como que isso se desenvolve ali no começo, tá? Tem muita tecnologia, não tem muita estratégia, coisa bem simples, tá? Tudo que começa, tudo que existe no mundo, tudo que nasce, seja um projeto, seja um objeto, seja um material, ele nasce de uma ideia, ele começa no nosso plano mental. Essa caneta aqui, para ela existir, ela primeiro precisou existir dentro da cabeça de alguém, dentro da mente de uma pessoa que a criou. Tudo que existe no mundo nasce de uma ideia, essa ideia está no nosso plano mental. Ao longo da nossa vida, nós somos bombardeados no nosso dia a dia por diversos estímulos e esses estímulos muitas vezes geram algum tipo de ideia. Poxa, gostei disso, né? Que, tava vendo ali uma situação, poxa, me interessei por, de repente, começar a ter uma vida mais saudável. Poxa, vi uma ideia ali de começar a ler um livro. Vi uma ideia de começar a aprender a fazer brownie. Vi uma ideia ali de começar a fazer tricô. Vi uma ideia ali, agora vou comprar um carro. Vi aquele carro, gostei, agora vou fazer tô com uma ideia de comprar esse carro. A ideia é onde tudo nasce, tá? Só que para essa ideia se sustentar, depois de um tempo, ela passa a ser o que muitos chamam de sonho. Esse sonho é um desejo. No começo, aquilo que era somente uma ideia, né, que é onde tudo nasce, ao passar do tempo, para que aquela ideia seja sustentada, ela começa a ter um desejo maior no nosso coração. É onde começa a se tornar um sonho. Poxa, naquele momento eu só estava olhando a imagem ali de ir para Disney, ou ir conhecer, Maragogi, ou ir conhecer, o Beto Carreiro. Só era uma ideia, eu vi na TV, vi alguém contar, falou que era bonito, mas daqui a pouco aquilo ali foi sustentado e começou a se tornar um sonho. Poxa, agora eu tenho um desejo, agora eu quero ir lá. Depois, esse desejo, quando ele passa e vai além de um sonho, ele é algo maior,
ele passa a ser o que a gente chama de propósito. Eu gosto de falar propósito exterior, né? Porque em algum momento, em alguma live, eu explicava o que é o nosso propósito interior, que é o ser humano em si, que eu não vou falar disso agora, porque senão vai misturar os assuntos, mas aqui eu estou falando de um propósito exterior. O que é esse propósito exterior? É algo que eu me proponho a realizar. Aí eu já estou indo acima do sonho, é aquilo que a gente chama de propósito. No momento em que isso vira um propósito, uma missão, digamos assim, isso passa a se tornar um ponto de referência que vai mapear o meu processo de desenvolvimento. Aí a gente começa a entender, porque quando eu explico hoje qual é o trabalho que eu faço com as pessoas, que falam, é processo de coach, é programação neurolinguística, é terapia, o que é? Não, eu faço um processo de desenvolvimento pessoal. E para o processo de desenvolvimento pessoal poder acontecer, ele precisa de uma única coisa, ele precisa ter um ponto de referência, ou seja, algo que aquela pessoa deseja. Às vezes é algo que ela deseja resolver, às vezes é algo que ela deseja alcançar. Tendo isso muito claro, a gente consegue mapear um processo de desenvolvimento para aquela pessoa percorrer, um itinerário, um caminho que tem início, meio e fim para ela chegar onde ela quer, tá? Então, esse é o topo do funil. O topo do funil é o que a gente pode chamar de missão. Essa tríade da congruência, ela começa lá em cima com a nossa missão. Depois, esse funil ele vai diminuindo, ele vai encurtando. E aí ele chega no segundo ponto do funil. O que é esse segundo ponto do funil? Definido esse meu propósito, esse algo que eu desejo realizar, eu passo para a segunda parte do funil, que é o seguinte, essa segunda parte do funil é onde entra um que eu chamo de esforço organizado. Esse esforço organizado, ele serve para quê? Ele serve para que eu desenvolva a segunda parte do funil, que são as minhas competências. Quais são as competências que eu preciso desenvolver para que esse meu propósito que está ali em cima do funil, ele seja realizado? Então, entende? É importante que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares, é importante que as coisas estejam ordenadas, porque não adianta eu sair por aí desenvolvendo competências que não vão ser úteis, não vão servir para nada. Um dos maiores desperdícios de tempo na nossa humanidade é eu me tornar bom naquilo que eu não vou utilizar. Não adianta eu querer me tornar, eu vou aprender tudo sobre astronomia, sobre astrologia e eu quero ser um bom profissional de direito. Né? Às vezes se é um hobby, tudo bem, tempos atrás eu estava lá aprendendo sobre futevôlei, eu não quero me tornar um jogador profissional de futevôlei, mas existe um propósito ali que é me divertir, que é poder voltar a praticar um esporte, então tá dentro, não precisa ser, quando a gente fala de propósito, não significa, precisa ser algo que vem um facho de luz e tu vai dar um mortal carpado para trás e descobri o meu propósito. Não, às vezes o propósito é o que tu está se propondo a realizar. Quando eu falo de propósito exterior, tá? Propósito interior é outra coisa. Qualquer coisa, procura uma das minhas lives aí que eu estou falando sobre isso, mais profundamente. Quando eu falo de propósito exterior, é algo que eu me proponho a realizar. Então, é um desperdício de tempo eu querer desenvolver competências, né? Às vezes existe um tipo de insanidade da seguinte forma. Uma pessoa chega e ela fala para mim, olha, eu tenho um sonho de empreender, tá? Ela está lá trabalhando no trabalho dela, é gestora lá, gestor de uma empresa grande, e ela fala, olha, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito aqui de empreender. Só que eu valorizo muito essa questão da segurança, eu não quero arriscar, né, já sair empreendendo. Então eu pensei o seguinte, agora eu vou estudar para um concurso público e aí se eu passar no concurso público, aí eu tenho a segurança que eu quero e aí eu vou começar a empreender. Olha só quanto rodeio para poder chegar onde quer. Meu Deus do céu, parece que tem que ter a fórmula perfeita, a explicação técnica e lógica que vai chegar através de uma fórmula ali mágica onde tu quer. E aí às vezes a pessoa, já está lá com os seus 30, 40 anos e aí quer fazer toda essa volta para depois de se direcionar para uma outra posição contrária.
Para que todo esse rodeio, né? Se tu quer empreender, começa às vezes de uma forma pequena, de uma forma leve, tu não precisa ter um gigante empreendimento, alugar um prédio de 60 mil reais de aluguel por mês para tu começar a empreender, e tu não precisa sequer largar o teu serviço. Começa a fazer isso de uma forma pequena, de uma forma e que vai sendo devagarinho. Olha só a loucura, aí a pessoa ela quer sair do serviço que ela está para estudar para um concurso público, para ter a segurança do concurso público, para poder empreender. Olha quanta misturança. Isso é o que eu chamo de desenvolver competências que não estão ligadas ao seu propósito. Eu vou gastar um tempão estudando para um concurso público, porque todo mundo sabe que dependendo do concurso público, no caso, ela queria ser aprovada num concurso bancário, que tem muita disputa, e aí eu quero fazer toda uma volta para poder chegar lá onde eu quero, que é empreender. A não ser que o teu desejo realmente seja ser um servidor público, seja ganhar essa tal segurança que às vezes pode existir ou pode ser só ilusória, aí tudo bem, aí é isso que tu quer para tua vida, tu quer ser um concurseiro, tu quer passar no concurso público, ok, desenvolve as tuas competências para isso. Agora, desenvolver competências, se não é o fim que eu quero, aí é desperdício, né? Então, o que eu chamo de esforço organizado. Esforço organizado que é o foco em desenvolver essas competências. E o que precisa fazer parte desse meu esforço organizado? Dentro desse meu esforço organizado precisam existir alguns elementos. E quais são esses elementos? Esses elementos é onde eu estou colocando o meu tempo, tá? Tempo ele é dado de maneira igual para todos nós seres humanos, todos nós temos 24 horas, por mais que tu olhe para a tua vida e diga, ai meu Deus, parece que o meu dia teria que ter 30 horas, tipo Unibanco, Itaú, para começar, o dia não tem como ter 30 horas, tá? Então, o teu dia vai ter 24 horas mesmo, meu filho, então se instala na realidade, abraça aí a tua circunstância e é assim mesmo, te vira dentro dessas 24 horas que tu tem para achar jeito de desenvolver o que tu quer, a competência que tu quer desenvolver. Por isso se chama esforço organizado. Acha tempo para poder fazer isso. Eu aposto que se tu deixar de se distrair com um monte de besteirinha que tu tá se distraindo aí, às vezes falando mal da vida dos outros, às vezes tô mergulhado lá naquela série do Netflix 200 dias seguidos, às vezes eu tô ali rodando Instagram, olhando a vida de todo mundo, e aí eu deixo tempo de fora, eu deixo de colocar tempo na competência que eu preciso desenvolver. Então, acha tempo. Tu precisa colocar tempo nisso. Segundo, depois do tempo é a tua energia. Onde é que tu está colocando energia? Tu está gastando e desperdiçando energia onde não precisa, tá? Esses exemplos que eu dei anteriormente, gastando energia falando da vida alheia, gastando energia fazendo fofoca, gastando energia querendo controlar o que não tem controle, né? Essas coisas também tu precisa saber onde que tu está colocando a tua energia. A tua energia ela precisa estar voltada para soluções, para desenvolver essas competências. Se tu coloca energia em outras coisas que não tem a ver com isso, saiba, essa energia está sendo sugada e roubada do lugar para onde ela deveria ser colocada. Terceiro ponto é capital. Quando eu falo capital, eu estou falando de dois tipos de capital, que é o teu capital financeiro, dinheiro. Se tu quer desenvolver uma competência, minimamente tu precisa investir naquilo ali um pouquinho de dinheiro. Às vezes é um curso, às vezes é, sei lá, uma palestra, às vezes é ler um livro, às vezes é assistir um vídeo, mas em algum momento, às vezes eu vou pagar um Spotify aqui para poder escutar esse canal aqui que tem conteúdo sobre isso que eu quero me desenvolver, sei lá, às vezes é uma assinatura recorrente, às vezes é uma revista eletrônica, sei lá, enfim, algum tipo de competência. Então, o capital financeiro que esteja dentro das tuas condições e também o teu capital intelectual, que é aquilo que tu te dedica a tua inteligência, né? Que é o momento em que o teu intelecto está voltado para aquilo ali. Eu vou me tornar mais inteligente em relação à competência. Eu vou ter mais conhecimento, né? Quando eu falo de capital intelectual, eu vou aumentar o meu nível de conhecimento em relação àquela competência que eu quero desenvolver. E o quarto ponto são as minhas relações. Se eu quero desenvolver o tipo de competência, eu preciso começar a conviver também de um certo modo, ainda que não seja possível presencialmente, mas às vezes de um modo distante, com pessoas que estejam também
com aquela competência desenvolvida, né? Então, às vezes é um professor, às vezes é um mentor, às vezes é uma pessoa que está ali, que já conseguiu alcançar aquilo que tu deseja, às vezes são pessoas que estão vivendo aquilo que tu deseja viver, no sentido de, poxa, elas estão olhando para as mesmas coisas que eu. Quando a gente fala de competências que não sejam profissionais, mas às vezes o meu propósito é me tornar uma pessoa melhor, eu preciso estar andando com pessoas que também estejam olhando para isso, né? Então, vamos supor, eu tenho como propósito aqui, para sair um pouco desse âmbito profissional, eu tenho como propósito aqui me tornar uma pessoa fiel, né? Não quero ser uma pessoa desonesta, uma pessoa desleal. Aí eu tô ali num grupinho de amigos onde os caras só falam de putaria, onde só falam de traição, onde só falam de comer a mulher do vizinho. É óbvio que isso não vai te ajudar, é óbvio que essa competência não vai ser desenvolvida, porque tu tá se relacionando com pessoas que querem o contrário de ti. Então, às vezes não significa, olha, agora eu sou um soberbo, tu não entenda isso. Eu sou um soberbo, todo mundo é inferior, eu agora quero coisas maiores, as outras pessoas elas querem coisas menores, então as outras pessoas são pequenas, eu sou grande. Não é esse tipo de coisa, vocês apenas querem coisas diferentes, vocês apenas almejam por coisas diferentes. Tu não precisa deixar de amar aquelas pessoas, só que é natural que tu acabe às vezes tendo um maior distanciamento. Tu vai lá, vai continuar convivendo de vez em quando com aquelas pessoas, mas não vai mais ter aquele tipo de proximidade, porque vocês desejam coisas diferentes, vocês valorizam coisas diferentes. Então, para que tu não seja impactado negativamente e para que tu também não seja o chato do rolê, porque quando tu começa a desejar coisas diferentes dos teus grupos de amigos, naturalmente tu começa a ser o chato da parada. As pessoas começam a olhar para ti e dizer, agora porque virou padre, entrou para um convento, agora só quer saber disso daí, agora só quer saber desse tipo de música, agora só quer falar desse assunto. Bom, não tem como, vai ter que acabar de uma forma ou outra, tu vai acabar tendo um certo tipo de afastamento e tá tudo certo, não é sobre ser melhor ou ser pior do que alguém, não, é apenas momentos diferentes. Isso é o ciclo natural da vida, né? Então, naturalmente, tu vai, principalmente quando tu estiver em paz em relação às tuas escolhas, a vida vai te direcionando para as pessoas que querem o mesmo que você, para os iguais a você. E fica tranquilo. Talvez se de repente tu que está assistindo esse vídeo agora, seja na gravação, seja ao vivo, está se questionando, mas então se eu fizer isso, ferrou. Porque eu não vou mais ter amigo. Às vezes é esse movimento que vem no nosso peito, né? Então, poxa, eu tô querendo outras coisas, mas eu não conheço muita gente que quer essas mesmas coisas que eu. Então, para eu não ficar sozinho, né? Então, eu preciso de relações, então eu vou continuar aqui nesse grupo de amigos, que daqui a pouco eu já não tô mais, a gente não tá mais querendo as mesmas coisas, porque eu talvez tô pensando que se eu não ficar assim, eu vou me isolar do mundo, eu vou ficar sozinho. Calma. Tem que entender o seguinte, para que um lugar possa ser preenchido por outras coisas, esse lugar precisa primeiramente ser esvaziado. Imagina uma garrafa. Eu tenho uma garrafa cheia de água, tá? Vamos supor que agora eu quero passar a beber um suco. Eu não consigo colocar suco dentro dessa garrafa se antes eu não despejar a água pela pia. Então, às vezes, o primeiro movimento que tu precisa fazer, a primeira pergunta não é essa. Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu não vou ter outros amigos, outras relações? Não, é que primeiro tu tá com a tua garrafa cheia, primeiro tu precisa esvaziar, para depois dar espaço para que coisas novas possam entrar, né? E fica tranquilo, isso sempre acaba aparecendo, né? É só a gente, como que tu pode afirmar isso? Como que tu garante? Olha, é só nós olhar para o mundo como ele é. Tem pessoas que se juntam, que se unem para assaltar banco, né? Tem pessoas que têm um propósito em comum de assaltar, sair por aí assaltando banco. Tem pessoas que juntam por aí para, sei lá, as coisas mais bizarras. Eu vou vestir preto e ir no cemitério à noite. Tem pessoas que fazem grupo para se juntar para fazer isso aí. Tem pessoas que se juntam para se cortar, para jogar aqueles joguinhos de psicopata lá. Então, se tem pessoas no mundo para poder se juntar para esse tipo de coisa, eu acredito que isso está aqui me assistindo porque é uma coisa que é mais ou menos natural, mais ou menos comum, talvez um pouco mais elevada. Então fique tranquilo, vai aparecer pessoas, ainda que demore, ainda que seja mais rápido, porque afinal tu está olhando ali para um pedaço da tua realidade que não está expandido, que não está aberto. Quando tu começar a caminhar no mundo e abrir e se interessar de fato para isso, aí as outras pessoas que querem o mesmo, elas vão começar a aparecer. Principalmente hoje no mundo da internet, onde a gente tem alcance a todos os lugares do mundo. Obviamente vão aparecer pessoas que estão desejando o mesmo que tu, tá bom? Esse é o segundo ponto do funil, então. A segunda parte do funil são as nossas competências, né?
primeiro lá é a nossa missão e terceiro, não menos importante, são as nossas ações. As nossas ações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é que fecha essa última parte do funil que acaba juntando essa tríade da qual eu falava, né? E para isso as nossas ações elas também precisam estar direcionadas para as nossas competências, né? Então, mais ou menos a pergunta que tu tem que fazer, né? Primeiro lá no topo da tríade tu está escolhendo a tua missão, né? Lembra, nasce de uma ideia, vem o sonho que é um desejo e vem um propósito que é o que tu se propõe a realizar. Quando tu vai para a parte das competências, esse segundo ponto do funil, tu deve fazer a seguinte pergunta. Essas competências que eu estou desenvolvendo, elas estão congruentes com a escolha da minha missão? Por isso que se chama tríade da congruência. Essa pergunta tem que fazer. Se as competências que eu estou desenvolvendo não estão congruentes, eu estou no caminho errado. Eu preciso desenvolver as competências que sejam específicas. Depois, lá para o final, lá embaixo no final, eu tenho ações. O que essas ações precisam ser? É aquilo que está lá na bio do meu Instagram, né? Diariamente mostrando aqui a importância de direção e constância. Direção e constância demonstradas na prática. É isso, eu estou colocando a minha pele em risco aqui. Eu não sou só uma pessoa teórica que fica aqui falando e não aplica. Eu estou buscando esse esforço organizado de aplicar no meu dia a dia isso que eu estou aqui procurando compartilhar com vocês. Por isso que às vezes as pessoas vêm me perguntar por que aquelas postagens lá do término do teu treino é não sei que /2000. Ora, por que é /2000? Eu sou uma pessoa que fala aqui que a gente precisa valorizar as coisas de longo prazo, que tudo que vale a pena na vida a gente constrói ao longo do tempo, não é do dia para a noite. Né? Então, 2000, eu estou falando aqui de coisas de, sei lá, de 8 anos, 7 anos fazendo aquilo ali. E aí, por que constante? Por que todo dia acontece isso, ou pelo menos de tempo em tempo eu estou lá e praticando aquilo ali e colocando ali na postagem? Justamente por isso, porque eu falo de constância. Então, dessa forma, eu tenho uma direção lá, se tu for olhar lá nos meus destaques, tem a primeira foto ali, tem a direção para onde eu quero ir. Olha, aqui o meu objetivo é esse. Né? Então aí eu começo a demonstrar essa constância, viver na prática algo que está me dirigindo para o lugar onde eu quero. Né? Da mesma forma, fazer a ideia de começar a fazer lives aqui todos os dias no Instagram. Poxa, eu queria desenvolver a competência de falar em público, de perder o medo, a vergonha das câmeras. Eu estou há 38 dias aqui colocando a minha cara no Instagram, sendo que nos 10 primeiros dias eu falei sozinho para ninguém, que era só para praticar. Somente no 11º dia eu contei para as pessoas que eu estava fazendo isso. Então, estou há 38 dias, eu estou com constância indo para alguma direção. As minhas ações estão congruentes com a competência que eu quero desenvolver e a minha competência está congruente com a minha missão de vida, com o propósito, com aquilo que eu desejo realizar. Tá certo? Acho que dessa forma, usando esse exemplo, fica claro da gente entender. Agora existe uma última, para a gente já se dirigindo para o final, existe uma última coisa que a gente deve entender quando a gente deve pelo menos se questionar quando a gente fala sobre as nossas ações, tá? Isso eu acho que é muito importante para a gente finalizar, né? Porque eu não queria que isso aqui fosse somente uma live técnica, eu gostaria que isso aqui também fosse uma live que a gente pudesse sair com algo de maior, com algo de bom, além de todo o conteúdo técnico, algo que sirva para nós sermos pessoas melhores, tá? E essas são as 3 coisas que a gente precisa observar quando a gente fala das nossas ações, né? Se eu for falar de uma forma banal, é aquilo que eu falei anteriormente. Olha, é que nem uma pessoa que deseja algo na vida, ela tá lá querendo resolver sua vida financeira, né? Ela deseja, tá sempre reclamando que tá mal, que não tem grana, que não tem dinheiro. Aí o maluco, ele sabe tudo do time de futebol dele, ele sabe quem é o terceiro lateral direito do time dele, ele sabe que daqui a 6 meses vai ter eleição para a troca do presidente, ele sabe quem é o vice-presidente, ele sabe quantas pessoas tinham no estádio. Olha, né? É que assim, tá tudo bem, não sou moralista aqui, não quero, se tu quer entender disso, se tu gosta disso, beleza, mas ao mesmo tempo do outro lado tu tá reclamando da vida, cara. Tu tá reclamando da vida que tu não tá satisfeito em uma área da tua vida e tu sabe tudo sobre outra. Tu tá jogando tempo para saber sobre o teu time de futebol, sobre a vida das outras pessoas. Se tu gastasse esse tempo para resolver essa parada que não tá legal na tua vida, talvez tu conseguiria parar de reclamar e tu conseguiria dar uma direção para a tua vida, de repente, para resolver esse tipo de problema. Agora não, o teu foco, o teu esforço organizado, as tuas ações estão em saber de coisas que não te levam para lugar nenhum.
né? Te leva apenas para tu poder ser o cara bacana que chega na roda de amigos e sabe falar, não fica por fora quando eles vão falar de futebol. Aí eles vão falar de futebol, aí tu entra naquelas discussões idiotas. Ah, não, mas é porque o lateral direito é melhor do que aquele outro que tá jogando. O treinador, ele foi um burro, ele fez uma substituição errada. Lembra que a gente falou de energia? Cara, olha onde tu tá colocando tua energia, cara. Aí a mesma coisa, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero entrar no relacionamento, mas aí tudo que eu sei na hora de conversar com as pessoas é sobre a vilã da novela. Ah, vocês viram a vilã da novela? Nossa, que coisa terrível, olha o que ela fez. Ai, mas eu não sei o que vai acontecer. Nada contra assistir novela, assistir seriados, assistir filmes, eu faço isso também e tá tudo certo, é um tipo de diversão. Agora, se eu estou reclamando da minha vida, que algo não está bom, que algo não está legal e eu não estou fazendo nada por isso, e aí quando eu pego o meu precioso tempo e a minha preciosa energia, eu estou colocando ali em querer saber tudo sobre a novela, sobre a vida alheia, sobre o time de futebol, cara, alguma coisa está errada, desculpa aí, mas são verdades que precisam ser ditas. Essa tua energia está sendo desperdiçada. Então, dito de uma forma banal, é mais ou menos isso, tá? Agora, dito de uma forma mais profunda, tá? Existem 3 coisas que a gente precisa levar a sério quando a gente fala sobre as nossas ações. Essas nossas ações, elas precisam vir compostas de 3 elementos, e aí eu vou me dirigindo para o final. Quais são esses 3 elementos das nossas ações? Primeiro, boas intenções. As nossas ações, ou até mesmo se tu quiser levar isso para o topo do funil, também vale. A nossa missão, né? Ela precisa estar constituída de boas intenções. Toda vez que eu vou realizar um ato, né? Até porque a nossa missão, ela precisa no fundo do funil de ações, de atos. Então, os nossos atos no mundo, eles precisam primeiro ter boas intenções. Segundo, eles precisam ter uma boa finalidade, né? Eu tenho uma intenção com esse ato e ela tem um bom fim, né? Uma finalidade boa. Agora, até aqui tudo bem, até aqui é comum das pessoas olharem, é comum eu ter uma boa intenção, já diz aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Eu tenho um resultado que eu quero, um resultado que deve ser bom, né? Porque senão eu não faria, né? Senão eu vou estar agindo para querer um resultado ruim, é um pouco difícil. Mas tem algo ali que está no meio dessas duas coisas que muitas vezes não é levado em consideração. E além de não ser levado em consideração, muitas vezes é motivo, às vezes até de uma vaidade exacerbada das pessoas, né? Às vezes é algo motivacional para muitas pessoas, que é quando a gente não observa que os nossos meios também precisam ser bons. Não adianta eu ter intenções boas, não adianta eu desejar resultados bons, não adianta as minhas ações terem intenções boas, resultados bons, se os meus meios de ação não forem bons também. Isso é o que muita gente negligencia, isso é o que muitas vezes pessoas batem no peito e digam: se for preciso eu vou a qualquer custo, eu vou passar por cima de todo mundo para chegar onde eu quero. Sabe? Eu não tenho meios bons, eu tenho um resultado que eu desejo, eu tenho boas intenções, mas se precisar, no meio do caminho, se eu precisar dar uma desviada, se eu precisar ser desonesto, se eu precisar ser desleal, se eu precisar trair alguém para chegar onde eu quero, eu vou fazer. Ou seja, esses meios não são bons. Não façam isso, porque isso, no fim das contas, vai te gerar um arrependimento de não ter sido o melhor que você poderia ter sido. Então, tenha isso sempre em mente. As tuas intenções precisam ser boas, a tua finalidade precisa ser boa e os teus meios de ação precisam ser bons, né? Imagina aqui agora, eu tenho uma intenção de tornar o mundo mais honesto, mais verdadeiro, né? De mudar a política do nosso país, né? Então eu tenho uma finalidade boa. Qual é a minha finalidade? É que realmente a gente deixe de ser roubado, né? Que a gente possa ter políticos mais honestos. E aí eu olho lá, então tá tudo uma bagunça lá em Brasília, então eu vou pegar agora, vou atirar um avião lá no meio do Congresso e vou matar todo mundo. Eu tinha uma intenção boa, um resultado bom, mas no final os meios de ação que eu usei para isso foram péssimos. Porque daí eu fui lá e destruí com um monte de vida humana, apesar dos pesares, para poder chegar onde eu queria. Só que não, teus meios de ação foram ruins. Né? Os teus meios de ação para poder chegar a isso não foram constituídos de algo que eu chamo de hierarquia de valores, hierarquia das coisas. Ora, eu sei que é o óbvio, mas o óbvio precisa meio ser dito, né? Uma vida humana, ela vale mais do que um desejo de um propósito. Poxa, então se eu precisar tirar uma vida de alguém para poder realizar aquilo que eu quero,
a minha hierarquia de valores está errada. Então é nisso que eu estou falando, é nisso que eu digo quando eu falo que os nossos meios eles precisam ser bons. Vamos supor que a minha intenção é me tornar alguém próspero financeiramente, né? Então eu tenho esse desejo desse resultado, eu tenho uma intenção boa até, porque de repente eu vou fazer coisas boas com o dinheiro que eu ganhei, que eu vou ganhar, e aí chega alguém lá no meu trabalho e diz assim, olha só, eu tenho uma sacada aqui que dá pra gente desviar um dinheirinho aqui para ganhar e de repente esse teu resultado, é isso que tu deseja, vai ser alcançado mais rápido. Ah, opa, então tá, tô dentro, eu tenho uma intenção boa, eu vou fazer um bom uso do dinheiro, mas aí eu vou lá e acabo me desviando, sendo desonesto, roubando, né, desviando dinheiro da minha empresa. A intenção era boa, o resultado era bom, mas os meios de ação foram uma porcaria, né? Então, isso não é ter congruência em relação às nossas ações, né? Então, é preciso observar as nossas ações no mundo para ver se elas têm essa composição, né? Essa composição desses 3 elementos, e que para isso a gente precisa estar sempre olhando a hierarquia das coisas, né? Pegando mais um exemplo para fixar de uma vez por todas, né? Imagina agora se tu tá ali passando na rua e teu amigo tá ali com uma bolsa na parada de ônibus, né? E aí, sei lá, passou um ladrão de moto ali e roubou a bolsa dela. E aí não tem o que fazer, o ladrão já foi, e aí para fazer justiça ali, se ela pegou, sacou a arma, foi lá, o ladrão já tinha ido embora, a tua amiga ela não está correndo perigo nenhum, não está correndo risco nenhum, aí tu foi lá e sacou a arma e deu um monte de tiro na pessoa que roubou. Aí vem aquelas pessoas dizem, bandido bom é bandido morto. Olha, bandido bom é bandido que paga a pena daquilo que ele fez errado, né? A gente deseja que a nossa justiça no país funcione, apesar que a gente sabe que não é bem assim que acontece na prática. Mas aí agora tu pegar, poxa, a bolsa já foi, a tua amiga não corre mais risco de vida. Aí tu vai lá, saca uma arma e acaba matando a vida de uma pessoa, ainda que ele estivesse cometendo atos ilícitos. Naquela hora, o que é a tua hierarquia? Olha, a tua hierarquia diz o seguinte, a bolsa vale mais do que uma vida. É isso que tu está dizendo. Porque a vida da tua amiga, da pessoa que está ali do teu lado, ela está conservada. Ela não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Aí tu vai lá e, não, para fazer justiça agora, para recuperar a bolsa da minha amiga, eu vou lá e mato o cara. Ou seja, tu foi tão filho da puta quanto o cara que tentou roubar ela. Ou seja, tu botou uma vida abaixo de uma bolsa, né? Na tua hierarquia de valores, uma bolsa está acima de uma vida. Então é nesse sentido que eu falo para vocês, a gente precisa observar o tempo inteiro como está a nossa hierarquia de valores, como está a hierarquia das coisas, para que a gente consiga instalar corretamente as nossas ações no mundo, tá? Somente assim a gente consegue preencher essa última parte do funil, que são as nossas ações. Ações o quê? Direcionadas e constantes. Eu tenho uma direção para a qual eu estou apontando, que é a minha missão lá de vida, o meu propósito, e eu tenho uma constância, eu faço isso constantemente, todo santo dia, frequentemente, até chegar onde eu quero. Então, esse é a tríade da congruência, né? No topo, a minha missão, a escolha da minha missão, no meio, as competências específicas e no final, as ações direcionadas e constantes. E dessa forma a gente chega ao final da nossa live número 38. Essa foi a nossa live de domingo à noite, fechando aí a semana, e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a nossa live de segunda-feira, nossa live das 6 da manhã, nossa live 39. Espero que tenham gostado, peço encarecidamente, eu não gosto de fazer essa parte, mas eu vejo que cada vez mais é necessário. Gente, se vocês gostaram do conteúdo, se fez sentido para vocês, se realmente isso traz algum sentido maior para a vida de vocês, manda para mais pessoas, pega esse aviãozinho aqui, manda para mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar. Lembra, ações direcionadas e constantes, ações voltadas para o bem, né? Não queira que isso pare em você, se realmente foi bom, se realmente fez sentido. Se tu achou uma porcaria, se não gostou, deixa aí, só ponto. Eu não tenho, lembra que eu falei isso para ser exemplo? Eu não quero ser exemplo de coisa nenhuma. Agora, se realmente foi bom, manda isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam vir para estar aqui presente junto com vocês, tá bom? Esse é o meu pedido de hoje e fica aqui meu agradecimento a todos que participaram. Grande abraço ao grande Júlio, grande abraço a Ju, Dani, Marco Aurélio, Babi, Tiago, Janaína, Vanessa Berto, Gregor Ferreira, todos presentes aqui na live. Um grande beijo, Janinha, adorei que tu esteja aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, um ótimo restante de domingo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.